Olá, tudo bem com vocês? Hoje, em uma reunião entre os professores, nós conversávamos sobre um tema muito importante: como usar as redes sociais com sabedoria. Como utilizar o WhatsApp, por exemplo, de uma forma saudável e responsável. Como evitar problemas como cyberbullying. Como conscientizar os alunos para que eles não compartilhem fotos íntimas. Como conscientizar cada pessoa para que tomem cuidado com os textos, para que não enviem textos comprometedores que podem vir a abalar a saúde emocional, a saúde física, as relações sociais, as relações profissionais. Precisamos ter muito cuidado na vida, especialmente no mundo virtual, que é cheio de armadilhas, cheio de perigos. Falando sobre esse assunto, nós lemos um texto da professora de psicologia Thelma Vinha. E lá no final do texto estava escrito assim: a escola deve atuar para promover a ética. De acordo com o professor Clóvis de Barros Filho, que lecionou muito tempo na USP, ética é o esforço empregado para aperfeiçoar a convivência. E esse é o nosso desafio atual: empregar esforços para melhorar nossa relação consigo mesmo e também com o mundo que nos cerca e também com as outras pessoas. Porém, uma outra questão surge: como aperfeiçoar a convivência? O filósofo Thomas Hobbes talvez dissesse que elaborar um contrato social resolveria a guerra de todos contra todos. Ou seja, talvez ele dissesse que elaborando leis e fazendo essas leis serem cumpridas, nós resolveremos os problemas. Porém, a mera existência de leis não leva à autorregulação. O nosso objetivo é que as pessoas, por conta própria, saibam usar esses recursos com sabedoria, sem a necessidade que alguém fique o tempo inteiro controlando, de olho, sem a necessidade que os pais fiquem fiscalizando o que os filhos fazem no celular. Mas nós queremos sim que cada pessoa saiba usar por conta própria, longe ou próximo de outras pessoas, esses recursos. Leis são importantes e indispensáveis, mas não geram por si só pessoas autônomas, sábias, maduras. Se a existência de leis não basta para criar pessoas maduras, o que poderia favorecer a autorregulação com excelência no uso das redes? Pensar na utilidade e no prazer? Deixar as emoções falarem mais alto? É perigoso, o nosso coração se engana. Ou seguir os imperativos categóricos da razão? Enfim, existem várias correntes éticas que podem nos auxiliar nesse processo para encontrarmos respostas, mas entendo que o caminho para uma vida particular e social mais saudável, onde a autorregulação aconteça com excelência, onde nós tenhamos sabedoria, é por meio do desenvolvimento das virtudes. A ética de Aristóteles e também a ética de São Tomás de Aquino é a ética da vida boa, da eudaimonia, da felicidade. E o caminho para alcançarmos a felicidade é por meio das virtudes. O que são virtudes? Virtudes são hábitos bons que ordenam a inteligência, a vontade, a afetividade. A pessoa virtuosa não precisa de controle o tempo todo, porque essas virtudes não são impostas pelo meio, mas são interiorizadas. A pessoa virtuosa é movida pela temperança, pela fortaleza, pela justiça, pela prudência. Por exemplo, a pessoa que tem a virtude da temperança, ela controla a hipertrofia afetiva, ou seja, essa pessoa consegue controlar os exageros emocionais. Essa pessoa não vai ficar escrava das emoções, da necessidade neurótica de prazer. Então, se você se tornar uma pessoa temperante, você vai entender que você não vai fazer qualquer coisa para ter prazer. Você vai controlar melhor seus impulsos, suas emoções, você vai ser uma pessoa mais moderada.
A pessoa, então, que é temperante, ela não vai tomar atitudes muito arriscadas para satisfazer suas necessidades de prazer, para dar vazão às suas emoções. A chance de uma pessoa temperante falar uma besteira na internet, a chance de uma pessoa equilibrada mandar um nude, etc., é muito menor. Portanto, a temperança é uma virtude que nós devemos ter, esse equilíbrio, essa moderação em relação às nossas emoções, essa moderação em relação aos nossos impulsos. A segunda virtude, que é uma das 4 mais importantes, é a virtude da fortaleza. A pessoa que tem a fortaleza, ela lidará bem com seus sofrimentos, saberá fazer renúncias, entenderá que o mundo não é um mar de rosas onde a pessoa terá prazeres o tempo todo. Essa pessoa saberá lidar muito melhor com os momentos de dificuldade. E a pessoa forte, resiliente, a pessoa que sabe suportar melhor os momentos difíceis, ela corre menos risco de tomar atitudes malucas, inclusive nas redes sociais. Atitudes que podem, no desespero, prejudicar a si mesma e também prejudicar o outro. A terceira virtude, entre as mais importantes, é a virtude da justiça. A pessoa justa, ela dá a cada um o que é devido. Ela favorece as boas relações, a amizade. Ela vê o outro ser humano com toda a sua dignidade e respeito. A pessoa justa, ela vai entender que o outro ser humano tem sentimentos, tem uma vida profissional, tem uma vida familiar, tem uma vida de estudos e essa pessoa não vai querer prejudicar o outro. Essa pessoa vai ter empatia. Essa pessoa vai saber se colocar no lugar do próximo e vai saber ser justa. Essa pessoa não vai compartilhar uma foto para prejudicar o seu semelhante. Essa pessoa vai evitar comentários desagradáveis que podem prejudicar o seu colega. E a quarta virtude é a virtude da prudência. O que é ser prudente? A pessoa prudente tem em si a previsibilidade, ou seja, ela sabe prever as consequências. Essa pessoa, ela consegue ver no que tal atitude vai dar antes mesmo de praticar aquela atitude. E aí ela evita. Ela evita. Por exemplo, eu sei que se eu correr demais com minha moto ou com meu carro, eu posso bater em alguém, eu posso me prejudicar, eu posso prejudicar o meu próximo, eu posso atropelar um animal. Então a pessoa prudente, ela prevê as coisas antes das coisas acontecerem e ela consegue evitar más atitudes que podem dar em maus resultados. Outra coisa, a pessoa prudente, ela sabe discernir o certo e o errado. E ela vai fazer escolhas de acordo com o que é certo. Portanto, a pessoa virtuosa, ela se torna uma pessoa mais livre. Já que essa pessoa não fica escrava das suas próprias paixões, das suas próprias emoções, nem das pressões sociais. A pessoa virtuosa, ela não vai querer ficar provando para os outros que ela é boa, que ela é linda, que ela consegue. Porque muita gente querendo provar que é o máximo para os outros toma atitudes equivocadas. O cara, para provar que é machão, ele expõe a menina com quem ele ficou. A pessoa, para provar para o outro que ela é corajosa, ela vai empinar uma moto, ela vai correr em alta velocidade, ela vai saltar de uma altura muito grande. Ela vai pular em um lago muito fundo só para provar que é corajosa. Então a pessoa virtuosa, ela não vai ser assim. A pessoa virtuosa, ela vai ser uma pessoa livre. Livre de ter que provar para os outros que é alguém. Livre das emoções que podem, em seu descontrole, a prejudicar. E consequentemente, a pessoa mais livre, ela é mais feliz. Pois, entre outras coisas, essa pessoa virtuosa saberá evitar problemas, saberá lidar melhor com os problemas que vierem. Então, o meu desejo é formar pessoas virtuosas, pessoas temperantes, moderadas, equilibradas. É formar pessoas fortes para lidar com os momentos de dificuldade, não tomarem atitudes malucas. Formar pessoas justas, pessoas que sabem respeitar os outros, pessoas que sabem dar a cada um o que lhe é devido.
Formar pessoas prudentes, pessoas que sabem prever as consequências, que sabem escolher o que é certo e evitar o que é errado. Porém, como que a gente desenvolve essas virtudes em cada um de nós? Como que um professor desenvolve essas virtudes nos alunos? Como que nós podemos nos tornar pessoas temperantes, fortes, justas e prudentes? Primeiramente, precisamos buscar o que é belo, bom e verdadeiro, e necessitamos de boas referências nesse sentido. Eu, por exemplo, sou cristão e tenho Jesus Cristo como referência. E dentro das minhas limitações eu procuro imitá-lo. Por quê? Eu entendo que Cristo é um exemplo de bondade, de verdade e de beleza. Existem muitas boas referências que nós podemos imitar em nosso cotidiano. Pessoas grandes na história e pessoas muito virtuosas que estão ao nosso redor. E nós, professores, no ambiente escolar, precisamos ser boas referências para nossos alunos. A instituição escolar deve trabalhar com muito afinco para incorporar o ideal de beleza, bondade e verdade, para que nós possamos educar bem nossos alunos. Começando com a ordem material. Levar o aluno a valorizar a ordem do ambiente físico ou até do ambiente virtual. É importante que o pai ensine o filho desde pequeno a organizar os brinquedos, a organizar o quarto, a lavar a louça, entre outras atividades que promovem uma ordem material. Por quê? Quando o nosso ambiente ele se torna mais bonito, mais limpo, mais organizado, a nossa inteligência tende a ficar também mais bela, mais organizada. Os nossos comportamentos tendem a melhorar. Em segundo, pela ordem temporal, ensinar cada aluno a organizar o tempo. Se você, aluno, está me ouvindo, organize seu tempo, crie uma rotina, um horário para dormir, um horário para acordar, enfim, tente organizar o seu tempo. Então a gente vai organizando o ambiente físico, depois o ambiente temporal, cronológico, depois também por meio da ordem afetiva, ensinando as pessoas sobre as obrigações sociais, sendo exemplo de relações saudáveis. Ensinando a respeitar o colega, a não roubar, a não tomar o lanche do outro, a pedir emprestado e não pegar sem a pessoa ver, a não furar a fila na hora da alimentação, ensinar as pessoas e dar bons exemplos em relação à boa convivência nos grupos de WhatsApp, evitar palavras grosseiras, tom de voz muito elevado, evitar qualquer tipo de comportamento que prejudique as boas relações. E por fim, por meio da ordem mental, levando sempre o aluno a refletir sobre o que é certo e o que é errado, promovendo a verdade, o combate às mentiras, entre outras coisas, até que a pessoa se torne sóbria para tomar decisões com sabedoria. Então, a gente começa organizando o mundo material, depois organizando o tempo, organizando nossas relações, organizando a forma de pensar até que nós sejamos pessoas sábias e que nós possamos, seja vigiados ou sozinhos, usar bem as redes sociais e nos relacionarmos bem com a gente mesmo e com as outras pessoas. Obviamente, tudo isso é um grande desafio. Tal trabalho de desenvolvimento das virtudes exige tempo. Tempo para aprender, tempo para se livrar dos vícios e dos maus hábitos enraizados. Tempo para interiorizar o belo, o bom e o verdadeiro. Precisamos entender que a tecnologia é aceleradíssima, mas o desenvolvimento humano não é como o da máquina. Então, precisamos dar tempo para que nós aprendamos, para que nós melhoremos e para que os outros também aprendam e melhorem. Nós precisamos perseverar até nos tornarmos pessoas valorosas, pessoas virtuosas. Nesse processo, nossa intervenção como professor é fundamental. E a intervenção de um aluno também é fundamental. É importante que nós nos ajudemos a desenvolver as virtudes. Um aluno ajudando o outro, um professor ajudando um aluno, um professor ajudando outro professor. E por fim, não podemos terceirizar essa responsabilidade. O tempo, por exemplo, sozinho não educa ninguém.
terceirizar para o tempo dizendo, o tempo vai ensinar a pessoa, ou terceirizar para qualquer outra coisa pode retardar ou abortar o amadurecimento dos alunos, o amadurecimento do ser humano. Então nós precisamos entender que nós devemos fazer algo por nós mesmos e fazer algo pelos outros, para que juntos nós amadureçamos cada vez mais. Se nos tornarmos pessoas virtuosas, maduras, saberemos usar muito bem todos os recursos que temos à disposição. Evitaremos cyberbullying, evitaremos exageros, evitaremos exposições desnecessárias. Mas para isso precisamos ser pessoas virtuosas, ok? Um forte abraço e até a próxima.